Bom, pessoal, vamos lá, mais um profeta. Agora nós vamos falar de Jonas, mais um profeta antes dos grandes impérios. Se bem que Jonas não é bem antes, né? Mas como a história dele se situa antes, então a gente vai falar da lenda de Jonas. Conforme nós já vimos anteriormente, houveram poucos profetas no período antes dos grandes impérios, né? Pelo menos profetas de destaque, né? Pelo menos a gente tem basicamente Samuel, Elias e Eliseu, que nós já vimos nos vídeos anteriores, tá bom? Já no período dos grandes impérios começam a surgir os profetas maiores, Isaías, Jeremias, etc. Mas a gente vai vendo cada um desses um a um. E deste período surge um profeta mais insignificante, né, chamado Jonas, que é Ioná em hebraico. O nome em hebraico é de uma origem incerta, tá bom? O livro de Jonas não é considerado histórico, tá? Então, só para deixar claro, Jonas é só uma lenda, uma alegoria. É apenas uma lenda com uma mensagem por trás. E conforme nós já vimos também, em livros alegóricos, né, que não são reais, é comum se utilizar o nome de alguém proeminente, né, para poder validar o livro, alguém que você usa como um arquétipo, um modelo, alguém que tenha tido destaque, né, dentro do povo. Portanto, o personagem que dá o nome ao livro provavelmente existiu no período assírio, naquela época em que a Síria ameaçava Israel, lá de Senaqueribe, etc. Embora o livro si, acredita-se que tenha sido redigido posteriormente, no período babilônico. Mas no período assírio nós temos um Jonas aqui, ó. No capítulo 1 de Jonas diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E no livro de Reis menciona que teve na época do rei Amazias, né, no 5º ano do rei Amazias, filho de Joás, teve um Jonas, filho do profeta Amitai. Aí o curioso aqui no livro de Reis é que fala, né, que o rei restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor foi transmitida, né, por esse tal de Jonas, filho de Amitai. Então provavelmente existiu no período assírio, sim, um profeta proeminente chamado Jonas, que transmitiu a palavra do Senhor ao rei Amazias. Só que estranhamente no livro de Jonas que nós temos na Bíblia, que seria o livro dele, esse aqui, ó, não menciona nada disso. Não menciona nem o rei Amazias e nem a mensagem que ele transmitiu para o rei Amazias. Acredita-se que essa mensagem a mensagem seria da expansão, né, do reino de Israel, naquele período dos reis. Mas no livro não tem nada disso. Na verdade, Jonatas é o único profeta bíblico que transmite a palavra do Senhor a um povo estrangeiro, o que não é comum, sendo que aqui no próprio livro de Reis a palavra de Jonatas foi para o rei de Israel e não para um rei estrangeiro. Mas segundo o livro dele, né, o livro que leva o nome, foi transmitido aos habitantes de Nínive. O livro de Jonas contém uma história insignificante, embora interessante, sobre um profeta que com relutância cumpre uma missão que lhe fora confiada por Deus. Essa história parece ser baseada em alguma lenda ou conto assírio, pois a ação é direcionada para Nínive, a capital do Império Assírio. Aqui era o Império Assírio, e aqui está Nínive, a grande cidade. E aqui está Jerusalém, bem distante de Nínive. Então é muito estranho, né, que Deus teria enviado o profeta para uma terra bem distante, para um outro povo estrangeiro, para transmitir uma palavra, tá bom? Segundo o livro de Reis, Jeroboão II expandiu o território de Israel, conquistando Damasco. Ou seja, Jeroboão II ele expandiu seu território lá do norte, chegando até lá Damasco, na Síria. E é provável que tenha sido auxiliado por Hadad-Nirari III, alegadamente o pai de Tiglat-Pileser III. E daí, nesse tempo, surgiu alguma afinidade com Nínive. Por outro lado, como os assírios ficaram, entretanto, muito ocupados, né, com suas fronteiras ao norte, ataques do reino Urartu e outros, Jeroboão não lhe prestaria muita vassalagem, ou seja, Jeroboão não era muito submissa à Síria. Portanto, a relação entre Israel e a Síria não era de subserviência. E o autor do livro talvez tivesse imaginado que nesse tempo, na época lá de Jeroboão, no passado, faria sentido um profeta de Israel ir pregar para a capital da Síria, porque eles não eram tão subservientes um ao outro. Por outro lado, Nínive é descrita tal como seria no auge do Império Assírio, ou seja, como seriam 100 anos depois do tempo de Jeroboão. Então aqui nós temos um anacronismo, mais um erro histórico, né? Porque o autor do livro ele descreve uma Nínive que já não tinha mais na época de Jeroboão. Ela seria 100 anos depois de Jeroboão, no seu auge. Então seria um anacronismo. E Nínive foi mesmo destruída mais tarde, mas pelos babilônicos, em 602 a.C., e não por Deus, tá bom? Então aqui nós temos um anacronismo, que a Nínive que o autor descreve ali no livro de Jonas, ela já não existia mais na época. Então isso aqui pode também ser mais um daqueles erros propositais, para mostrar que a história não é real, é só uma alegoria.
O texto do livro de Jonas, embora enquadrado no tempo dos assírios, pode ter sido escrito posteriormente durante o exílio babilônico, o que é mais provável, entre 590 e 530 a.C. Pode conter uma sátira à cosmologia babilônica, ou seja, aquilo que os babilônicos tinham, né, como eles viam o mundo. O peixe que engole Jonas pode ser uma referência velada a Tiamat, o monstro do caos que ameaça a criação. Então isso aqui nós vamos ver a seguir, tá? Essas referências de Jonas. Se o livro de Jonas foi redigido durante o exílio na Babilônia, contendo uma crítica velada aos babilônicos, o autor talvez receasse alguma censura, né, política religiosa, senão ele seria morto ou preso. Nós já falamos disso aqui em Daniel e naquela live que eu fiz, né, estilo literário, que é comum você utilizar às vezes de símbolos, né, contos populares, né, lendas, para fazer uma crítica ao opressor, sem que o opressor saiba que você está falando dele, porque senão você poderia ser preso ou morto. Seria então natural que o autor colocasse a narrativa no cenário assírio, em que Nínive serviria como uma imagem velada da Babilônia. Aqui é uma imagem ilustrativa de Nínive, tá? Então o objetivo do livro de Jonas é teológico, não é histórico e nem real, tá, pessoal? Mais uma alegoria a fim de transmitir algo por trás. E no caso de Jonas, tanto pode ser um midrash, o que é um midrash que nós já falamos, isto é, uma mensagem ética, uma moral, uma justiça por trás do livro, quanto pode ser um apocalipse, que nós também já falamos aqui, isto é, transmitir uma mensagem contra o inimigo opressor, utilizando-se referências falsas, contos, alegorias populares, de inimigos do passado de modo alegórico, para alegorizar ou analogar com o inimigo presente. Aí o opressor não perceberia que você está falando dele, mas o leitor, ou para quem é destinada essa mensagem, iria perceber perfeitamente, como Daniel, Apocalipse, etc. Como o Midrash, ou seja, para extrair algo ético, uma justiça, uma moral do livro, nós podemos extrair o seguinte. Primeiro, Deus não é Deus apenas dos hebreus, mas dos demais povos. É uma das mensagens que o livro de Jonas quer transmitir. Segundo, não são apenas sacrifícios que agradam a Deus, mas jejum, oração e um arrependimento sincero. Que nem eu já falei disso daqui do livro de Hebreus, o autor de Hebreus fala que sem sacrifício não há perdão dos pecados. Não é verdade. A mensagem que Jonas quer transmitir é justamente o oposto. Ele quer transmitir que um arrependimento sincero, jejum, oração agradam mais a Deus do que sacrifícios, ou tanto quanto. Que nem quando a gente vê, e vamos ver depois em outros vídeos dos profetas pós-cativeiro, quando a gente chega nos profetas mais recentes, como por exemplo Oséias, que já é ali do finalzinho, Oséias já fala, misericórdia quer e não sacrifícios. Então Jonas já está sinalizando isso, ó, Deus prefere mais um arrependimento sincero do que um sacrifício, tá bom? E Deus é misericordioso, tanto com relação a humanos quanto a animais. Ou seja, no livro de Jonas ele também termina dando uma mensagem, olha, eu tenho misericórdia das pessoas, eu não vou destruir 120 mil vidas. Então é isso que o livro de Jonas também quer mostrar, que Deus consegue ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. O mesmo que Deus falou lá para Moisés. E já no sentido apocalíptico, ou seja, de algo oculto, nós podemos ver quais foram as bases que o autor utilizou. A lenda de Jonas lembra a passagem onde o barco de Ádapa afundou, ou seja, lá do mito de Ádapa, um mito sumeriano bem antigo, tá bom? Mas, após ser salvo pelos tripulantes de outro barco, Ádapa é jogado ao mar. Então Ádapa teve o naufrágio, aí ele é salvo por outro barco e depois ele é jogado ao mar. Isso aqui é um mito babilônico, sumério lá. Perdão, pré-babilônico. Aí ele joga ele no mar para que o deus dele, né, acalmasse a tempestade. Sendo que o deus Ea, lá da epopeia de Gilgamesh, enviou um grande peixe que engoliu Ádapa por 3 dias e 3 noites. E depois o peixe cuspido, depois o peixe havia cuspido Ádapa na cidade de Nínive. Então aqui na epopeia de Gilgamesh nós temos uma lenda parecida, né, que é um mito de Ádapa, onde nós temos também um naufrágio, ele é engolido por um peixe, fica lá 3 dias e 3 noites, e depois ele é cuspido na cidade de Nínive. A mesma coisa de Jonas. Então, com certeza, o autor conhecia essa história e usou para transmitir algo. Numa antiguíssima lenda filisteia dos filisteus, por desobedecer seguidamente às ordens do deus peixe Dagon, então aqui nós já temos uma outra lenda, só que aqui é dos filisteus, lembrando que as duas lendas podem ter uma aculturação, uma pode ter influenciado a outra. O deus filisteu Dagon, que era o deus da fertilidade e da colheita, que era metade peixe e metade homem, ó, esse aqui, ó, isso aqui é uma escultura arqueológica, tá? Onde está esculpida, que você vê que tem a mitra na cabeça, aquela barba que era típica dos babilônios, e a metade desse deus Dagon era um peixe.
Ele era um sereio, praticamente isso. Mas essa era uma divindade da Babilônia, o deus Dagon. Então os filisteus tinham essa lenda, né, que eles seguiam essa divindade, o deus Dagon, que era meio peixe e meio homem. Então nessa lenda, Junas, que é parecido com Jonas, é o nome do personagem da Babilônia, ele foi engolido por um enorme peixe. Mas depois de passar 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, Junas, que é parecido com Jonas, foi vomitado vivo na margem do rio Eufrate. Coincidência? Não. São as fontes que o autor de Jonas utilizou. Como mesmo estando no ventre do grande peixe, Junas se recusava a rezar e a pedir desculpa. Ele era orgulhoso. Que lembra um pouco a relutância de Jonas, né, que também era orgulhoso. Então o deus Dagon teria resolvido colocar Junas em outro peixe menor, mais rápido, mais jovem e do sexo feminino, uma Leviatã, outro mito babilônico, onde Jonas teria menos conforto. O novo peixe enviado por Deus se aproximou do macho em que Junas se encontrava e depois de anunciar a ordem divina, no sentido de Junas ser transferido para a barriga menor do outro peixe menor, ameaçou devorar a ambos, a menos que Junas fosse transferido para ela. Já na desconfortável barriga da Leviatã, que era o peixe menor, Junas finalmente reconheceu a inutilidade dos seus esforços para escapar de Deus. Ou seja, quebrou o orgulho dele. E nos dias restantes, em que permaneceu temporariamente na barriga do monstro, ele compôs um hino de oração de graças ao poderoso deus Dagon. Esse aqui. Vocês viram, é a mesma história. Para minimizar a milenar festa pagã da volta triunfal do Sol, né, que renasce em 25 de dezembro, depois de morrer. Inclusive essa aqui é a origem do Natal, né, o Sol que morre por 3 dias, depois renasce no Cruzeiro do Sul. Aí tinha toda uma festa pagã, por 3 noites e 3 dias. Num antropofagismo religioso, a Bíblia utilizou a lenda de Junas e o grande peixe para criar a fábula ninivita, ou seja, só essa fábulazinha onde Jonas, filho de Amiatã, em torno de 750 a.C., passa por 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, foi vomitado na praia. Então tinha uma festa pagã, que era muito comum, que até acabou virando Natal, depois dos cristãos. Então talvez para minimizar essa festa milenar, criar essa lendazinha aqui, para poder dar a entender que tinha um sentido bíblico, né, divino, tá bom? Adaptaram, né, no caso, as lendas anteriores e usaram como arquétipo esse personagem aqui, ó, Jonas, filho de Amiatã. Então, se a gente for ver o sentido apocalíptico do livro de Jonas, o que nós temos? Então, se a intenção do autor fosse, como lá em Daniel, que eu mostrei em outros vídeos, criar uma história, e não uma história com H, mas uma história fictícia, em torno de uma lenda conhecida para representar outra realidade, um outro rei, um inimigo opressor, sem que os opressores soubessem, nós podemos tirar então algumas conclusões. Primeiro, o profeta enviado com relutância a uma terra estrangeira, ele poderia simbolizar também Israel, levado à força para a Babilônia, lá na época de Nabucodonosor, isto é, os servos de Deus em uma terra estrangeira, que nem Jonas. O profeta engolido pelo grande peixe poderia indicar Israel engolida por um grande império simbolizado por um peixe. Ou seja, como a Babilônia tinha isso aqui como símbolo, um grande peixe, um deus, então talvez Jonas engolido pelo peixe podia simbolizar Israel, que era uma coisinha de nada, sendo engolido por um grande império, a Babilônia, e o deus Dagon. Lembrando que Mar, em linguagem apocalíptica, sempre simboliza povos, nações, e Israel era ali um povinho de nada, cercado de grandes povos e nações inimigos, na época dos grandes impérios. O jejum e oração do povo de Nínive poderia ser uma mensagem específica, né, para aquela comunidade oprimida na Babilônia, de que Deus queria do povo cativo na Babilônia, um arrependimento sincero pelos pecados de Israel. O mesmo estilo nós vemos em Daniel, que também fazia o tempo todo jejum e oração. Então talvez esses autores aqui do exílio, eles estivessem tentando transmitir isso, ó, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Até porque na Babilônia eles não podiam fazer sacrifício. E a árvore destruída lá no finalzinho de Jonas, né, por Deus, como já vimos, é uma referência ao rei da Babilônia. A mesma referência utilizada por outros profetas, como Daniel, por exemplo, que eu também já mostrei. Okay, em Daniel, o rei Belsazar tem um sonho com uma grande árvore, e aí Daniel fala para ele, ó, a árvore que viste, és tu, ó rei. Mesma referência lá de Ezequiel, ou seja, o rei da Babilônia era a árvore. Então ali em Jonas ele pode ter usado a mesma referência, porque Deus faz brotar uma boreira, e aí depois faz essa boreira morrer, ela seca e morre. Então podia ser uma mensagem para essa comunidade, olha, a Babilônia vai secar e vai morrer, ela vai ser destruída quando o Império Persa destruir a Babilônia, tá bom? Então a mensagem da árvore poderia ser que Deus a destruiria
por piedade do seu povo. Tanto que aqui no final Deus fala assim, ó, você está se sentindo por uma árvore, né, que morreu numa noite. Engraçado que aqui numa noite é a mesma referência lá do livro do Apocalipse da Bíblia, né, que fala que numa noite a Babilônia foi destruída. E ele fala, eu não posso ter misericórdia de 120 mil homens. Ou seja, então o que Deus estaria dizendo é, não sinta piedade da Babilônia, que eu vou destruir numa noite, porque eu tenho mais piedade daqueles povos que está lá cativo, ou seja, os hebreus. Então pode ser basicamente essa a mensagem por trás do livro, tá bom? A mensagem no sentido apocalíptico. Então, se a intenção do autor era transmitir uma mensagem para uma comunidade exilada na Babilônia, faz todo sentido que ele tenha utilizado um arquétipo conhecido do povo, Jonas, filho de Amietá, e utilizado lendas populares, tanto de Adapa quanto ali dos filisteus, para transmitir uma mensagem de esperança a uma comunidade oprimida. Tá bom, pessoal? Então Jonas não é real, é tomado dessas lendas aqui anteriores, de Epopeia de Gilgamesh, mito de Adapa, etc., do deus Dagon, com esses objetivos teológicos. Tá bom? Em breve vamos ver outro profeta. Paz a todos.